Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 34 minutos. Vamos receber agora o Écio Costa, que é professor de Economia na Universidade Federal de Pernambuco e também consultor empresarial. Écio, seja sempre muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal que está acompanhando a BMC News. É sempre um prazer estar falando com vocês. Obrigada, prazer é nosso. Écio, queria começar falando contigo sobre o déficit de 230,5 bilhões registrados em 2023, acima, da projeção ali do orçamento. Deixa mais em evidência a dificuldade do governo em equilibrar o fiscal, em estruturar o orçamento do país? Sim, Paula. Você tem, na realidade, um longo período de déficits recorrentes, com única exceção que foi o ano de 2022, justamente o ano anterior a esse resultado, 2023. Você tem aí muitos problemas com relação à forma com que os gastos são conduzidos e inflados pelo próprio governo. E os resultados disso são esses déficits recorrentes. A gente, quando olha o relatório entregue ao Tesouro Nacional, fica evidente em diversas rubricas que são apresentadas das despesas que em 2023 você tem uma retomada de um processo de elevação das despesas. Dentre elas, o próprio salário mínimo com um reajuste acima da inflação, o que termina trazendo um impacto significativo na Previdência. A Previdência teve um crescimento em despesas muito forte no ano passado. Mas não é só isso, tem outras variáveis também que fazem parte desse déficit. Claro, há a questão do pagamento dos precatórios, que o STF julgou que poderia ser feito não levando em consideração, mas é uma despesa de todo jeito e representa algo em torno de 90 bilhões somente em 2023. Mesmo quando você retira esse valor, o déficit remanescente ele ainda é um dos mais altos de toda a série histórica, isso considerando em termos nominais, perdendo aí para a pandemia, e, se não me engano, para 2016. Então, é uma situação complexa, você não tem uma reforma administrativa que possa segurar um pouco a elevação desses gastos, e o arcabouço fiscal, ele muito provavelmente não vai ser cumprido esse ano, se esse ritmo de despesas continuar com uma queda de receitas, como aconteceu no ano passado. Você teve uma queda de receita em 2023, há uma desaceleração da economia forte no segundo semestre, como a gente pode observar, essa desaceleração continuando nesse ano, com uma previsão de crescimento que é metade daquela que vai ser observada em 2023, isso tem um impacto direto na arrecadação. A inflação mais baixa também vai trazer um impacto de queda na arrecadação. Então, com queda de arrecadação e aumento recorrente das despesas, você vai continuar tendo déficits recorrentes, o que leva a um aumento muito rápido da relação dívida-PIB, fazendo com que o Brasil, que hoje já é um dos países das maiores relações de dívida-PIB do mundo, continue indo nesse caminho. Então, é algo muito preocupante, o que foi divulgado ontem pelo Tesouro, e a gente precisa ver o governo tomando iniciativas para reduzir esse déficit, o que não está sendo anunciado como uma reforma administrativa. Écio, você traz aí pontos importantes, quando a gente olha, principalmente acho que para a questão mais estrutural do orçamento, a gente tem visto pautas que foram aprovadas para mais arrecadação, mas de fato não cresceu a arrecadação proporcional ao crescimento também dos gastos e sem essa reforma administrativa. Quando a gente tenta olhar para essa trajetória da dívida, sem de fato essa reforma administrativa, não seria possível trazer essa estabilidade para essa trajetória da dívida? Como você colocou, a gente vem de
de anos e anos, exceto ali 2022, que teve este superávit, mas o que seria importante, de fato, sem ter essa solução de uma reforma administrativa, que a gente sabe que talvez ali num ambiente político, principalmente num ano de eleição, fica muito distante pensar nesta reforma administrativa. O que faltaria para trazer este equilíbrio, né? Conseguir estabilizar essa trajetória da dívida? Paula, falta muito, né? A reforma administrativa, como você disse, em ano de eleição, muito provavelmente não vai ser aprovada. Em termos de trajetória de dívida, a gente encerrou 2022 com um patamar de 72,9%, a relação dívida-PIB. Chegou a ficar acima de 80% em 2020, mas foi um ano de gastos extraordinários, né? Você teve 900 bilhões de reais que foram alocados para combater a pandemia. Isso depois foi sendo equacionado. A relação dívida-PIB terminou em 2022 72,9%, e até outubro de 2023, que é o dado mais recente que eu obtive, você tem uma relação que já aumentou dos 72,9% para 74,7%. Isso quando o déficit acumulado em 12 meses estava, em outubro, em 114,2 bilhões de reais. E a gente encerrou 2023, aí incluindo novembro e dezembro, com um déficit de 230 bilhões de reais, ou seja, mais do que o dobro em apenas 2 meses. E aí tem o pagamento dos precatórios no mês de dezembro, de 90 bilhões, que já puxa muito esse número para cima. E, como eu disse, com um PIB mais fraco no segundo semestre, é muito provável que essa relação de 74,7% chegue muito próximo dos 80%, né, por conta de queda de arrecadação, PIB mais fraco e uma despesa muito elevada nesses últimos 2 meses. Né? O Banco Central vai, em breve, divulgar esse dado oficial. Como que o governo, aí respondendo a segunda parte da pergunta, como que o governo está tentando resolver essa questão? Já que ele não ataca o lado das despesas, ele está atacando o lado das receitas. Mas aí vem todo um arcabouço de impostos que estão sendo recriados, criados, elevados, para tentar elevar essa receita, né, para que o governo consiga diminuir, né, esse déficit que foi apresentado em 2023 em 2024. Só que o governo tem enfrentado muitas perdas, né, muitas perdas de queda de braço no próprio Congresso, né? A sociedade também tem questionado muito isso, porque nossa carga tributária já é muito elevada e você termina pressionando ainda mais a sociedade com uma carga tributária muito alta, o que termina impactando na atividade econômica. Se você tem uma carga tributária alta demais, a economia cresce menos. Crescendo menos, você arrecada menos. Então, há um momento em que a corda se rompe, né? E você não consegue fazer com que essa fórmula de aumentar a arrecadação funcione, porque a sociedade já está, por si só, muito pressionada, a atividade econômica muito pressionada, sem conseguir gerar mais receita tributária. Outra saída, que foi muito utilizada no governo anterior, seria através de um projeto amplo de concessões e privatizações, onde o governo poderia se desfazer, né, de ativos de estatais que, inclusive, devem gerar prejuízo esse ano, ainda não está contabilizado nesse levantamento que foi apresentado ontem, porque ali está somente o governo central, não inclui estatais, nem estados e municípios, certo? Mas isso seria uma forma de você gerar receitas extraordinárias que poderiam ajudar a fechar as contas em 2023. Em 2022, isso aconteceu e o governo conseguiu levantar recursos extras, né, que ajudaram a fechar as contas naquele ano. Mas também, quando a gente compara as despesas de 2023 para 2022, houve um crescimento muito forte, né, dessas despesas desse período. Então,
Seria uma fórmula muito simples: reduzir despesas e gerar receitas extraordinárias, mas também via melhorias da atividade econômica, para que a atividade econômica pudesse gerar mais impostos que seriam arrecadados pelo governo, fazendo com que a conta fechasse. Mas a gente não está vendo uma movimentação muito nesse sentido. O que a gente está vendo são mais movimentações para elevação de impostos, o que pode, na realidade, ser um tiro no pé. Você ter uma elevação alta demais de impostos, que vai diminuir a atividade econômica, arrecadando menos. Écio, por enquanto, né, olhando ali, cenário externo mais favorável, inflação doméstica também em queda, tem até mesmo uma robustez ali do balanço de pagamentos brasileiro, isso tem facilitado o financiamento dessa dívida. Mas olhando ali, se você acredita, né, se esse quadro, ele pode mudar rapidamente com uma piora de uma conjuntura global, levando em conta que não foi somente o Brasil, né, que saiu endividado ali da pandemia, o quanto realmente essa questão externa ainda pode acabar trazendo aí mais peso sobre esse nosso endividamento. Exato. Você tendo uma diminuição da atividade econômica lá fora, isso diminui, né, a forma com que o setor exportador brasileiro se beneficia disso, né, que gera uma receita cambial e traz uma credibilidade, né, para a economia brasileira lá fora. Então, tendo essa desaceleração, isso pode impactar domesticamente. A maior preocupação que eu vejo hoje é você tem uma inflação bastante controlada, né, o que pode ajudar a fazer com que essa credibilidade externa se mantenha e que essa dívida consiga ser rolada e consiga ser elevada com uma trajetória de juros mais baixos. Isso é um cenário positivo, realmente, para a economia brasileira. Mas à medida que você tem uma política fiscal muito expansionista, você gera muitos déficits na economia brasileira, e isso pode reverter esse quadro com mais inflação, o que vai fazer com que o Banco Central precise elevar a sua taxa de juros, que vai impactar no endividamento brasileiro, trazendo problemas de credibilidade. Então, eu diria que é mais um problema interno, doméstico, né, do que realmente um problema externo que vai impactar o Brasil. A gente tem hoje saldos muito relevantes da balança comercial das commodities agrícolas e há uma perspectiva de saldos muito positivos também das commodities minerais, principalmente petróleo, mas também minérios. E isso ajuda muito para que as nossas reservas internacionais funcionem como um colchão contra crises internacionais. Mas o que acontece domesticamente é hoje o maior fator de preocupação no cenário de investidores internacionais quando olham aqui para dentro do país. E o dado de ontem termina corroborando muito essa preocupação. Écio, muito bom dia, sempre um prazer falar contigo. Felipe Nascimento agora. Eu tenho uma pergunta para você a respeito do endividamento de forma geral dos países, né? Porque a gente fala bastante aqui do Brasil e fala sobre esse resultado primário bastante forte, esse rombo aqui no Brasil, mas a gente tem visto as dívidas dos países crescentes, né? Toda a dinâmica pós-pandemia, toda a dinâmica inflacionária, enfim, uma série de fatores que vêm já de alguns anos impactando nas contas públicas e nesse endividamento. Claro que o nosso quintal aqui parece ser bastante preocupante e a gente fala bastante por conta até mesmo do risco fiscal e do impacto com o investidor estrangeiro, mas, de fato, o endividamento das nações, o endividamento dos países, a gente até cita os Estados Unidos com endividamento trilionário, isso pode causar algum tipo de impacto ainda maior, e aí, você falou, talvez a questão externa não seja tão forte, o interno é mais forte, mas o endividamento e as medidas que os governos têm que tomar para tentar minimizar esse endividamento, isso pode acabar de alguma forma trazendo mais consequências negativas, consequências piores ainda para o cenário doméstico?
realmente, a gente passou, ainda estamos vivendo um momento de elevação de juros lá fora, que foram utilizados para combater o processo inflacionário pós-pandêmico, né? E isso aumentou também o endividamento dos países desse momento de transição da pós-pandemia também. Todos eles tiveram a elevação de seu nível de endividamento e muitos desses países estão revertendo, né, controlando um pouco essa situação. O FMI aponta, inclusive, que há uma preocupação crescente, né, com o endividamento crescente, né, dos países emergentes. Tá? E isso daí pode levar a uma desaceleração da economia mundial. Os Estados Unidos é um caso à parte, né? Os Estados Unidos é uma economia que tem um crescimento forte, né? Você tem uma resiliência da economia americana, com um endividamento gigantesco, de uma economia que emite a moeda mais desejada mundo afora, né? Então, isso dá muita tranquilidade para aquele país conduzir a sua política, apesar de que traz preocupações, né? E agências de classificação já reduziram, inclusive, o rating, né, dos títulos americanos por conta desse alto endividamento. Mas a dinâmica da dívida de lá, ela vai se manter ainda por um certo tempo de forma restritiva. Os juros devem começar a cair esse ano, o que vai ajudar muito a economia americana. E a China vem com uma política fiscal mais expansionista, onde preocupa mais, né? Há hoje um endividamento muito elevado na China, principalmente das províncias e municípios que emitiram muitos títulos para financiar altos investimentos em infraestrutura, e esse modelo já se viu que ele é inviável a curto prazo, porque o retorno desses investimentos é muito longo e a rolagem da dívida ela termina ficando cada vez mais cara. Então, eu me preocuparia muito mais com uma desaceleração da China do que com a economia americana. E aí sim você pode trazer um impacto significativo na economia brasileira, porque hoje é o nosso principal parceiro comercial para exportação de commodities. Lá desacelerando forte, pode trazer uma desaceleração forte aqui dentro do país e ainda um risco de contágio, de credibilidade também, né? Você ter problemas que se espalhem pelos países emergentes, tá? Apesar de que cada país tem sua realidade. A Índia, por exemplo, hoje tem uma dinâmica bem diferente da dinâmica chinesa. Eles passaram por décadas de reformas estruturais e agora estão crescendo muito. O Brasil precisaria continuar com a dinâmica das reformas estruturais para que pudesse ter um crescimento econômico mais elevado, como as reformas que a gente viu no passado recente e com a reforma, inclusive, tributária que aconteceu no ano passado. Outras reformas desse tipo precisam acontecer aqui no país, para aí sim você ter mais facilidade aos negócios que possam impulsionar o crescimento econômico aqui do nosso país. O Écio, inclusive, muitos analistas têm falado, né, a respeito desse novo plano de industrialização do Brasil, que ele poderia ser um gatilho ali para o Brasil poder até mesmo expandir alguma parceria comercial com outros países para não ficar tão dependente da China, aproveitar o ambiente do nearshoring para conseguir parcerias estratégicas com os Estados Unidos e outros países mais próximos que possam tentar dar uma equilibrada nessa dinâmica da balança comercial. Você vê que isso pode prosperar ou os acordos que o Brasil tem com a China são muito fortes e relevantes para fazer, de repente, uma mudança de perspectiva e esse plano ser esse trigger, ser esse gatilho para uma mudança, talvez até estrutural, na dinâmica comercial do Brasil? Sou muito cético em relação a esse programa que foi lançado, certo? Ele remonta outros programas que foram utilizados no passado e que, a meu ver, na realidade, não deram muito certo, porque eles são
além de você ter um investimento estatal muito forte nesse programa, você tem um fechamento da indústria em relação ao comércio internacional. Ele vem com um programa de tarifas de importação, de barreiras à entrada de produtos importados, que vem justamente para tentar fazer a neo-industrialização da economia brasileira, mas o comércio internacional ele é baseado em reciprocidade e também em competitividade. Então, a gente termina olhando muito para dentro da economia brasileira, diferente do modelo, por exemplo, que foi adotado há décadas atrás do leste asiático, quando as economias se abriram muito ao comércio, né, e aí elas se industrializaram, fornecendo, por exemplo, etapas de processos produtivos que iriam atender outros países. Esse formato ele termina sendo muito mais rápido, ele usa o capital privado, ele não necessariamente usa o capital público ou estatal, e é uma indústria muito dinâmica, muito competitiva para se inserir nas cadeias globais. Nesse formato em que você se fecha para o comércio internacional, você termina indo no caminho contrário. Você termina fazendo com que a indústria brasileira ela funcione à base de muitos subsídios para atender uma demanda doméstica e livre da concorrência internacional, o que termina não sendo muito produtivo nem muito positivo, principalmente para os consumidores, porque no final das contas quem vai pagar a conta são os consumidores, com produtos mais caros e muitas vezes tecnologicamente defasados. Écio, eu quero falar agora, e a gente está na semana da super quarta, né? Querendo pegar alguns sinais, alguma expectativa aqui do que vai acontecer amanhã. Claro que praticamente dado, né? Lá no Fed vão manter a taxa de juros, aqui no Brasil corta meio ponto percentual. O mercado precificou esse cenário. Mas a gente fica tentando encontrar, né, alguns argumentos, tentar encontrar algumas expectativas, algumas projeções sobre o que vai acontecer daqui para frente. Alguns economistas estão falando que até o Banco Central brasileiro teria um espaço de acelerar o corte de juros se vier um corte agora já em março lá do Federal Reserve. Por mais que os dirigentes, por mais que até o cenário econômico lá dos Estados Unidos não esteja muito fiel com essa possibilidade por conta de uma economia ainda resiliente, um mercado de trabalho ainda forte, toda a dinâmica inflacionária ainda pesando lá nos Estados Unidos. Você vê essa necessidade, né, ou essa proximidade do Banco Central ir com parcimônia, aguardando os desdobramentos do juro lá nos Estados Unidos para conseguir fazer um movimento mais forte? Ou, como você falou, né, o interno acaba pegando bastante e a gente vai ficar dependendo da questão fiscal, vai ficar dependendo de toda a dinâmica das contas públicas aqui no Brasil, do cenário inflacionário também, para tomar atitudes um pouco mais fortes em relação ao corte de juros? A gente tem aí dados de inflação que foram bastante positivos, né? No início desse ano, o IPCA 15 foi abaixo do esperado, isso ajudou, né? Você tem uma trajetória de inflação aí convergindo com a meta, lembrando que a meta esse ano ela está mais baixa, né? Então ela vai até 4,5%, não 4,75%, então isso aí já chama um pouco a atenção, porque aí o Banco Central precisa ser mais conservador, e na contramão vem novamente esse dado do déficit de 2023, o que é uma forte preocupação para o Banco Central. O Banco Central está sempre olhando na política fiscal o resultado do déficit para pautar a sua taxa de juros, preocupado com a retomada de um processo inflacionário. E aí lá nos Estados Unidos, sim, você tendo uma antecipação de queda de taxa de juros para o mês de março, que aí vai depender muito do discurso do Jerome Powell, mais até do que a decisão dos juros já praticamente está precificada, o que ele vai dizer na comunicação da decisão dos juros. Se
for um discurso mais hawkish, né, aí você talvez tenha mais preocupações. Mas se for um discurso que diga, que acende para o mercado, que você vai ter cortes de juros, aí você pode mudar o cenário aqui no Brasil. Mudar o cenário para que a gente não encerre 2024 com 9%, conforme o Boletim Focus de hoje reafirmou, né, esse patamar, com uma taxa de juros abaixo dos 9%, o que vai ajudar muito na economia, né, ao longo desse ano e principalmente para 2024. Mas aí tem um fator importante que a Paula já tinha mencionado: ano de eleição, né, ano de mais gastos, e isso é inflacionário. Então, tem esses pontos e contrapontos que precisam ser analisados. Um outro fator importante é que o perfil também do Banco Central e do Comitê de Política Monetária vai mudar ao longo desses anos, né? Até o final do ano você vai ter aí mudanças importantes, onde talvez o novo presidente do Banco Central tenha uma influência maior, né, de alinhamento com o governo atual e de um afrouxamento maior da política monetária, né, antecipando reduções de taxas de juros. Isso não está descartado, né, dos meus cenários aqui. Écio, agradeço sua participação, sempre muito bom poder contar com a sua presença aqui na nossa programação. Uma ótima terça-feira para você, até uma próxima. Eu que agradeço, Felipe, um abraço para você, um abraço para a Paula, para todos aí que fazem a BMC News e até a próxima. Obrigado, um abraço para você também, Écio Costa.